a gente abre essa edição do Bate Pronto para você com uma informação importante que saiu nas últimas horas. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou nesta sexta-feira a criação de um novo Mundial de Clubes, a ser disputado a cada 4 anos, com 32 times, e a primeira edição será em 2025, com sede ainda a ser definida. O Infantino ainda declarou em entrevista, abre aspas, será como a Copa do Mundo das Seleções. Ele deu uma entrevista coletiva em Doha, 2 dias antes da final da Copa do Mundo do Catar entre seleções, já falando dessa Copa do Mundo entre clubes que vai começar em 2025. E aí, Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Bate Pronto. A sua opinião sobre esse assunto? Teremos uma Copa do Mundo entre clubes a ser disputada a cada 4 anos e a primeira edição em 2025. Vanderlei. Verdade. Boa tarde para você, Pedro, para o Nilson, para o Vampeta, para todo mundo que nos acompanha. A ideia é essa, o Infantino já disse que está definida essa competição a partir de 2025, 32 clubes, segundo ele, os clubes mais importantes do mundo, mas que ainda formato, distribuição de vagas pelos continentes, essas coisas mais detalhadas só serão definidas, segundo ele, depois de uma reunião ou de algumas reuniões entre as confederações, por exemplo, a Conmebol, por exemplo, e os clubes, as entidades de clubes, representando os clubes mais importantes do mundo. Olhando dessa maneira, cresce ainda mais a dificuldade para os clubes sul-americanos, por exemplo. Uma coisa é você chegar num jogo único, esse formato atual, normalmente o jogo que tem valor é o último. O antes praticamente é quase ignorado, o que acontece antes. Mas o último jogo, normalmente, se enfrentam 2 grandões, normalmente. Um grandão mais forte com um grandão menos forte, mais ou menos é isso. E aí que acontece algumas zebras de equipes que não pertencem ao futebol europeu levarem o título de mundial. Esse é o formato de hoje. Agora, com 32, com mais equipes importantes do mundo, é provável que a dificuldade para as equipes de outros continentes que não sejam integrantes da Europa enfrentem mais dificuldade para ganhar um título. Seguramente será uma competição mais longa em relação ao que acontece atualmente. Esse próximo será do dia 1º ao dia 11 de fevereiro. O próximo, 2023, de 1º de fevereiro a 11 de fevereiro. Então, 10 dias. Esse outro, eu imagino que deve ser quase um mês. Imagino, não sei que formato eles vão adotar. Mas aí daí vai ter rejeição? Eu acho que vai ter rejeição de clubes, de algumas entidades. Rejeição que não é muito demorada de desaparecer quando se coloca sobre a mesa o valor da grana que cada um vai receber. Aí isso costuma mudar humor. Vamos aguardar. E não é de hoje que a FIFA tem essa ideia de uma Copa do Mundo de clubes, tanto que em 2019, quando o Infantino começou a falar desse projeto, a UEFA, os clubes europeus, eles declinaram, Eles não quiseram de primeira, inclusive falaram em boicote a esse torneio, porque ocuparia um espaço considerável no calendário dos clubes europeus. A pandemia também atrapalhou os planos e agora a FIFA de novo coloca esse tema em pauta. E aí, Nilson César, muito boa tarde. O que você acha desse novo formato do Mundial de Clubes? Oi, Pedro. Boa tarde para você. Boa tarde, meus amigos da Jovem Pan. Eu tô com a cabeça de Argentina aí. Não vejo a hora que o Messi levante a taça, Tô aí, todo torcendo para a Argentina. Mas olha, esse Mundial de Clubes eu acho interessantíssimo. Interessante. Vai ser mais ou menos uma Copa do Mundo de Clubes. Foi mais ou menos o que disse o Infantino. Eu ouvi a declaração dele. Ele, olha, vocês vão lembrar uma Copa do Mundo de Clubes. Vai ser muito semelhante a uma Copa do Mundo de Clubes. Isso é muito legal. Muito legal. Certamente serão os melhores classificados de cada parte do planeta. 32. Dá para fazer mais ou menos como uma Copa. Você divide lá os grupos, 8 grupos de 4, por exemplo, classifica 2 de cada grupo. Sei lá como é que vai ser. Isso eles estão estudando ainda como é que será. Mas vai ser mais ou menos uma espécie de Copa do Mundo de Clubes. E um presentão isso aí, viu? Porque talvez ganhe em nível de importância, uma importância maior, principalmente para o europeu,
eu, Pedro, Vampeta e Vanderlei e amigos da PAN, principalmente para o europeu, porque eu estou cansado de ouvir que o europeu não está nem aí quando vai decidir o Mundial. Então, talvez em nível de importância, a coisa ganhe uma importância maior também para os clubes da Europa. Então você vê o que fez Marrocos aí, talvez venha um clube interessante também de outro continente. Os clubes sul-americanos podem mostrar força. Acho bem legal, bem interessante. A Copa do Mundo é uma competição que para o planeta, e esse Mundial de Clubes vai ganhar uma importância bem diferente, uma visibilidade e uma importância bem diferente. Tomara que eles acertem as datas certinhas para colocar um evento como esse, porque é um Mundial de Clubes que está por vir e será destaque no planeta inteiro. E para você, velho Vamp, muito boa tarde. Será que as equipes europeias vão aceitar esse formato de competição, dividir as atenções com as outras competições que eles já disputam, como a UEFA Champions League? E aí, Vampeta, boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, boa tarde, meu parça Nilson, boa tarde a todos. Só não acontece se a UEFA não tiver em conjunto com o Infantino. Se a UEFA topar, tá feito o Mundial de Clubes. Imagina, só 32 clubes, todo mundo, vamos supor, num país só. Vamos supor que fosse 32 clubes no Catar, um mês de competição. Seria da hora também, seria da hora. Molhou pro Palmeiras, hein? Vai ser mais difícil, Vampeta? Molhou pro Palmeiras, professor. Porque ali, eu tô lendo ali, tá passando, Palmeiras oficializa a venda do Eder. Por que apareceu o Palmeiras logo no dia do Mundial de Clube, né? Por que, Pedro? Você que sabe, você gosta de ir lá, você gosta de ir lá. Ó, eu vou conversar com o nosso pilhado, colocar ele nessa conversa, assunto, o nosso Pedrinho. Pilhado ao vivo aqui no Bate-Pronto. Tico! E aí, pilhado, bem-vindo ao Bate-Pronto. Você gosta dessa nova versão do Mundial de Clubes? E aí, pilhado? Agora e aí, Pedrinho? Fala, velho Vamp, Vanderlei, Nilson César. Eu até acho legal, né? Um campeonato de clubes. Agora, todos os clubes do mundo, eles sempre reclamam de calendário, né? Sempre tem o questionamento de calendário, que o jogador não tem tempo para descansar, que são muitas competições. Se você tiver um Mundial de Clubes ainda com um mês de competição, esse calendário só aumenta. Mas é uma vez a cada 4 anos. Ok, mas nesse ano o calendário vai aumentar. É outra coisa, né? Que a FIFA tem que pensar, que a UEFA tem que pensar, a Conmebol tem que pensar. O Vamp deixou claro uma situação que realmente é verdade. Vai ficar cada vez mais difícil para clubes brasileiros, clubes sul-americanos serem campeões mundiais. Porque aí, se você fala de 32 clubes, dos principais clubes do mundo, imagina quantos grandes clubes europeus não vão disputar esse Mundial. Agora, tem uma situação também. Vai que, nesses confrontos, eles acabam eliminando as grandes potências. A gente já viu algumas vezes chegarem às finais da Champions League, por exemplo, clubes que ninguém esperava. Eu vou dar um exemplo, Tottenham. O Tottenham, se eu não me engano, há 2, 3 anos, disputou com o Liverpool a final, e não é um dos grandes clubes europeus. Então, realmente, pode ser que algumas zebras, alguns confrontos, acabem tirando os grandes clubes europeus, né? Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, das finais. Mas eu concordo com o Vamp, a tendência é que seja cada vez mais difícil para os clubes brasileiros, porque agora é um grande clube europeu, depois vão ser vários, e aí vai sobrar para Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, quem quer que seja, enfrentar Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Bayern de Munique, e aí vai ser muito difícil. Num confronto, é aquilo que a gente fala, uma final única pode dar uma zebra, tá num mau dia, o clube sul-americano tá num dia inspirado. Agora, vários confrontos contra grandes clubes europeus vai ser muito difícil para um clube brasileiro se sagrar campeão mundial. Como disse o Vamp, babou para o Palmeiras na zoeira e o Flamengo tem a sua última oportunidade de pegar esse mundial só com um grande adversário. Tudo bem, é o Real Madrid, é um gigante e ainda vai ser em Marrocos, né? Nada a ver, cada vez piora. Final
Marrocos, eu não consigo entender isso. Só tem uma explicação, né? Dinheiro. Infelizmente, mais um lugar que não tem nada de futebol, chegou agora na semifinal, muito bonitinho, tá bom, mas vai receber uma final de Mundial de Clubes. Eu não consigo entender, e aí agora vai sobrar para os clubes brasileiros e sul-americanos, cada vez mais difícil de se tornar campeão mundial. Nilson, Vanderlei, acabou para os brasileiros, vocês concordam com o nosso pilhado? Em cima daquilo que a gente estava abordando aqui. Cresce o grau de dificuldade não é para os brasileiros, para aquelas outros centros, para os argentinos, por exemplo, né? Os sul-americanos. Sul-americanos e asiáticos, enfim. América. Na medida que os grandes clubes participam, a gente está imaginando que o número maior de vagas seja para clubes europeus. Isso também é evidente que isso dá uma certa vantagem, ou muita vantagem. A UEFA precisa concordar com isso. Possivelmente vai concordar diante de valores, aquilo que cada um vai receber, eles vão fazer uma ajustada aí, geral, no calendário, eu imagino. Isso vai acontecer só em 2025, só se sabe que, pelo menos disse o presidente da FIFA, serão 32 clubes, detalhes não foram informados. Formato, onde vão disputar, aquelas coisas todas. Isso não está nada, então é só o início. Mas já se sabe que em 2025, a cada 4 anos, eles querem realizar. Tem um outro detalhe, viu, Pedro e companheiros, que eu só queria acrescentar aqui. Os clubes, os jogadores dos clubes vão curtir muito isso. Será uma competição de exposição, claro, maior, um ano antes da Copa do Mundo, pode promover valorização. Eu estou falando pelo que eu acho que os jogadores vão dizer, né, vão pensar. Até para os técnicos, né? Porque lembre-se, um ano antes da Copa. Vamos admitir que Flamengo e Palmeiras estivessem já em 2025, que o mundo mudasse, que tivesse com 2 grandes times e tal, e participassem desse campeonato. E os seus principais jogadores, Palmeiras, Dudu, Veiga, o Pedro, Gabigol, um ano da Copa, arrebentassem nessa competição. Você não acha que esquentaria a cabeça do treinador de plantão um ano antes numa competição oficial? Então, tem vários componentes aí que podem valorizar ou não essa competição. Agora, que vai acontecer, vai. E com relação a Marrocos, eu queria só contrapor o Asmar, porque é a 3ª vez que o Marrocos tenta ser sede de Copa do Mundo. Não tem nada a ver de clube aí que nós estamos falando. Tenta ser. Agora, nessa última Copa, ela fez o comercial dela. A gente tem que reconhecer que chegou entre as 4, nós levantamos a bola e tal. Então, para o país, para aquele continente, vocês mesmos, todos aqueles que estão no Catar, o Asmar, o Mauro, o Chacon, todo mundo, falaram várias vezes do que fez a torcida marroquina. Imagine recebendo uma competição internacional que vai acontecer. Então, eu acho que, para isso, Casablanca, por exemplo, deve ser em Casablanca. Casablanca vai se preparar muito. Esses caras estão sonhando com uma competição importante. E a África mostrou o seu cartão postal nessa competição. Então, eu acho que até foi bem escolhida a sede para essa competição que acontece nos primeiros dias de fevereiro. É só isso que eu queria dizer. Eu acho legal, porque vai dar Claro que os europeus terão uma vantagem imensa, porque eles são seleções mundiais de clubes. Os clubes da Europa, eles são seleções mundiais. Então, ele tem os melhores da América, o melhor lá da Ásia. Então, você tem uma seleção mundial de clubes. Você lembra aquele ataque do Barcelona? Messi, Suárez e Neymar? Não tinha nenhum europeu. Tinha 3 sul-americanos, só que eram os melhores. O melhor do Uruguai, Suárez, o melhor da época, né? O melhor do Brasil, que era o Neymar, e o melhor da Argentina, que era o Messi. Então, eles formam seleções mundiais de clube em razão da condição econômica, financeira dos clubes da Europa. Então, eles vão levar uma vantagem imensa, né? Em razão de ter seleções mundiais nos seus clubes. Agora, tem um lado aí que eu queria que vocês pensassem, e é um lado importante. Vai dar um selo de qualidade ao campeão mundial.
O campeão mundial ficará com um selo de qualidade diferente do que uma partida única, ou então 2 jogos, como tem, né? Será um selo de qualidade, Ó, o Liverpool, por exemplo, para ganhar um título desse, ele vai fazer uma campanha extraordinária ao longo da competição até chegar ao título e vencer. Então a qualidade do título mundial vai ser tida por outro, vai ser representada de uma outra maneira. E talvez os europeus passem a dar uma importância a esse mundial bem diferente à importância que eles dão hoje. Claro que vai continuar importante a Champions League, tudo isso vai ser muito importante. Só que a importância para o Mundial, que eles dão pouca importância, eles querem ganhar. Essa conversa de que vai lá para o Mundial, ganhou, perdeu, empatou, é conversa mole. Os caras entram para ganhar, né? Mas eles vão dar uma importância bem maior e o selo de qualidade ao campeão será outro. Eu estou muito otimista. Eu gosto de competição assim. Vai lembrar uma Copa do Mundo de clubes. Isso é muito legal. Todo mundo para na Copa, não para? É capaz de todo mundo parar para assistir o Mundial. Mas será que esse formato novo, Pilhado, de Copa do Mundo dos clubes e tal, será que tem de fato algum apelo? Porque eu vejo que as equipes europeias já tratam a UEFA Champions League como a Copa do Mundo de clubes para eles. Sim, eu acho que vai dar mais peso para o Mundial para os clubes europeus. Com certeza. Agora, não sei se vai competir em termos de grandeza com a Champions League. A Champions League ganhou um patamar muito alto, né? A gente costuma falar, até os jogadores, quando você entra em campo, que você escuta aquela musiquinha da Champions, você sente que você está num outro patamar da sua carreira. Agora, falando dos clubes brasileiros, né? Eu sou brasileiro, eu tenho que puxar a sardinha para os clubes brasileiros. Eu acho, pros clubes, eu não estou falando que é ruim, é muito mais justo. Eu acho, inclusive, que um campeonato mundial assim vai provar realmente qual é o clube mais forte do mundo, qual é o time que joga o melhor futebol do mundo. Agora, pros brasileiros, pros sul-americanos, como a gente falou, praticamente acabam as chances de título. Por quê? Porque os clubes europeus, eles têm muito mais dinheiro. Não é porque o futebol sul-americano é pior, pelo contrário. Eles têm muitos jogadores sul-americanos por lá, como lembrou o Nilson aqui, que formam times dos sonhos na Europa. Teve Messi, Neymar, Suárez, são muitos brasileiros que jogam na Europa. Os grandes jogadores, o Endrick agora está indo embora para a Europa. Com só 18 anos ele já vai embora. Então, essa diferença financeira, ela vai fazer muita diferença. Para os clubes brasileiros, eu acho horrível. Para os clubes argentinos, para os clubes sul-americanos, a mesma coisa. Por quê? Porque os europeus têm muito mais dinheiro e as chances vão ficar quase impossíveis para os brasileiros. Então, eu, como brasileiro, não acho legal. Eu não curto a ideia de um Mundial de Clubes com 32, mas vai ser muito mais justo. Eu digo como torcedor, eu digo como jornalista que acompanha futebol brasileiro desde que nasceu. A gente não vai ter mais aquele negócio, vamos ser campeão mundial. É muito difícil. Vamos ser sinceros, galera. É quase impossível. Se você tiver no Mundial, Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United, é muito complicado para os clubes brasileiros. Porque você não vai ter que ganhar apenas um jogo, onde você pode realmente ter uma grande atuação. Você vai ter que ganhar aí, pelo menos, 3 grandes confrontos. O que eu chamo de grandes confrontos? Grandes europeus pela frente. Então, para a gente, para o torcedor brasileiro, para os clubes, é péssimo. Para o futebol, é mais justo, porque realmente, quem for o campeão mundial vai ser o melhor do mundo naquele momento. Mas eu, como torcedor, não sei, o Vamp aí também como corintiano, Nilson, Vanderlei, Pedrinho, eu acho ruim, porque você vai entrar no Mundial já sabendo que é quase impossível você chegar ao título. O Vampeta chegando hoje, falando do Palmeiras e tal. Acabei de receber aqui do nosso Wilson Coquinho uma publicação de Emerson Sheik, publicou nos últimos minutos, né? Um vídeo dele com a camisa que ele usou no Mundial de Clubes conquistado pelo Corinthians e escreveu o seguinte: parabéns, Corinthians, só comenta quem tem, por favor. E aqui nos comentários tem bastante gente comentando, tipo o Cicinho, em São Paulo, hoje comentarista também, colocou aqui, ó, eu tenho 3.
enfim, outros continuam provocando. Pelo menos nós temos Mundial, enfim. Então tá aí, Vamp, a provocação do Emerson Sheik, aproveitando essa história da FIFA, que a FIFA vai mudar o formato do Mundial de Clubes. Está aí na tela agora, ó, o Emerson Sheik, e ele leva aí, ó, um quadro, né, com a camisa dele, a camisa que ele usou no Mundial, pra lá, pra cá. E olha, enfim, e você percebe aí pelas imagens toda a alegria do Emerson Sheik. Até tá ali, ó, patucando e tal. É que esse vídeo que ele publicou não tem som, né? Não tem som. Então a gente só... Ah, tem o hino do Corinthians. A produção me avisa aqui que tem o hino do Corinthians. O hino do Corinthians nesse vídeo. Mas tá aí a provocação do Emerson Sheik, Vamp. É brincadeira, saiu hoje, né? Esse negócio do Mundial de Clubes. Mas assim, você vê que clubes europeus são mais fortes que as seleções. São mesmo. São mais fortes que as seleções, porque ó, você treina todo dia, tá todo dia junto, professor. A seleção às vezes se reúne para jogar as eliminatórias, jogos amistosos, ou uma Eurocopa, uma Copa América, uma Copa da Ásia, Copa da Africana de Nações. E o clube tá todo dia treinando junto. Você pega o Manchester City, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, é muito mais forte do que várias seleções. Tivemos agora 32 seleções na Copa do Mundo, mas assim, para os clubes sul-americanos, os clubes do continente da Ásia, África, América aqui, eles vão ficar felizes, porque vai estar envolvido com grandes clubes europeus, a moeda conta, pessoal, a moeda está aqui. Ninguém vai ficar preocupado se não vai. É muito mais difícil, mas eu acho que só sai tudo certinho se o UEFA chegar assim, ó. Se o UEFA fechar com a FIFA, tem tranquilo. E eu acho da hora, acho que vai ser da hora. Olha, parece que todo mundo concorda que o grau de dificuldade vai aumentar mesmo, né? Já falou todo mundo, já falou sobre isso. Para os times brasileiros, para os times argentinos, para outros continentes. Mexicanos. Claro, todo mundo vai ter uma dificuldade maior. Zebra pode acontecer. Ainda hoje acontecem zebras, né? Tudo isso a gente já sabe. Agora, a gente pode ver também, pode enxergar por um outro lado também, né? Quando tem um grande show mundial, escolhe o artista que você quiser aí, vai, vamos chutar. André Bocelli, grande show mundial. É um show que vai ser mostrado para o mundo todo. E você também vai cantar num show desse. 32 grandes nomes e tem um nome principal, ou então tem alguns nomes principais de amplitude mundial, tá certo? Mas você tá lá também, você canta, você faz o seu comercial. Você participou de um evento extraordinário, mesmo com chance de não fazer, não se apresentar, não ser o último, né? Sempre o mais estrelado apresenta. Eu acho isso, vendo de longe, a gente não sabe nenhum formato, mas por enquanto eu vejo dessa maneira. Vai lá, Pilhado. Não, eu até concordo com o Vanderlei, pode ser legal para os clubes, pode ser legal para os jogadores. Agora, para o torcedor eu acho uma bosta, para o torcedor eu acho horroroso, porque o torcedor quer ser campeão, pô. O torcedor tá louco para ganhar uma Libertadores, depois tentar ali uma zebra no Campeonato Mundial. Olha aí, ó, o que o Palmeiras quase conseguiu, né, na última vez, chegou ali no último minuto da prorrogação contra o Chelsea. Olha o Flamengo contra o Liverpool, levou para prorrogação também, poderia ter dado uma zebra. O Corinthians conseguiu se sagrar campeão em cima do Chelsea em 2012. Agora, o torcedor, ele vai perder o otimismo de ser campeão mundial. Eu tô falando pro torcedor sul-americano, tá? Pro europeu, pode ser até legal. Mais uma grande competição para ele viajar, para ele curtir, como ele tá curtindo aqui a Copa do Mundo. Agora, o torcedor quer ser campeão mundial. O torcedor quer ficar nessa pilha, né? Ah, eu tenho um mundial, você não tem. Ah, eu tenho 3, você tem 1. Ah, eu tenho 2, você tem 1. Isso é a graça, né, do campeonato mundial para o torcedor brasileiro e sul-americano. Eu acho que pro torcedor, vendo como torcedor, né, que fui, que sou até hoje, não assumo o clube, o Vampeta gosta de falar, mas não assumo o clube. Pro torcedor, é horrível. Pro torcedor, é horroroso. Ele quer ser campeão mundial. E eu acho, para os clubes pode ser bom, porque é mais chance de exibir seus jogadores para vender para o mercado europeu. Para os jogadores pode ser bom, porque vai enfrentar os grandes clubes e ali vai ser uma vitrine para ele. Agora, para o torcedor, eu acho que vai ser um banho de água fria.
Porque ele sabe, o clube, o time dele do coração vai ganhar Libertadores pra não ter chance de ser campeão mundial depois.